Gente, faz tempo que eu não venho aqui gravar pra vocês, né? Deixa eu ver se o áudio tá bom, que eu tô aqui na piscina. Nossa, tá um dia tão chuvoso, meu Deus do céu. Faz tempo que eu tô aqui, que eu tô pra vir gravar esse vídeo. Esses dias estão sendo bem corridos aqui. Agora eu comecei meu curso de inglês. E as crianças também na escola, atividade, todo dia tem alguma coisa para fazer. Final de semana tá muito corrido, mas como prometido, eu tenho que vir aqui contar um pouquinho de como tá sendo a nossa vida aqui em Singapura. Novidade é que eu aprendi a fazer tranças e trancei meu cabelo sozinha essa semana. Tive que aprender, né? Porque, cara, que difícil. Mas eu não tava conseguindo arrumar meu cabelo, que eu resolvi fazer minha transição capilar pela 1000ª vez. E meu cabelo tava caindo muito, bastante, assim. Então eu fui dando uma cortada, mas não tava sabendo como organizar ele. Então resolvi fazer trança, fica mais prático. Ai, bati meu joelho na mesa. Vamos lá, um resuminho. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes, porque eu tô gravando pelo TikTok, que eu acho que a imagem fica bem bonita quando eu faço pelo TikTok. Mesmo sem filtro, ainda fica uma imagem super bonita, a câmera fica boa. Então vamos lá. Cara, aconteceu tanta coisa nesses 2 meses. Já tem 2 meses que a gente tá morando aqui. Menina, tem sido tempos de muitas descobertas, de muitas realizações. Eu tô encantada por Singapura. Encantada, assim. Como uma amiga falou pra mim, ela recentemente mudou agora pra Noruega. É de uma turma de mulheres que eu conheci aqui, que eu vou contar pra vocês como foi conhecer essas mulheres, também como tudo isso aconteceu. Ela falou pra mim que Singapura é um lugar mágico, e realmente, Singapura é um lugar mágico, assim, ele é encantador. A cidade é linda. Eu tô encantada, gente. Encantada com tudo aqui, sabe? Com as pessoas, com o lugar, é tudo tão bonito, sabe? Eu acho que eu não vou cansar de falar isso pra vocês, de como Singapura é bonita e muito organizada. Mas o resuminho, a gente passou por uns perrengues, assim, segundo meu marido, os perrengues chique, porque a gente tá fazendo movimentações, assim, na conta, e aí o banco acabou bloqueando a conta do meu marido, e foi exatamente na época que a gente tava, assim, tipo, um dia para pagar o aluguel da nossa casa e um dia para pagar a mensalidade da escola das crianças, e a nossa conta foi bloqueada. E aí, gente, a gente entrou em pânico, porque todo o dinheiro que nós tínhamos para pagar as nossas despesas aqui estava nesse banco, e o banco simplesmente bloqueou a conta, porque ele queria que a gente prestasse conta de onde vinha esse dinheiro, e aí meu marido teve que pegar uma série de documentos da empresa, comprovantes de pagamento, coisas e tal, para apresentar para o banco. Só que nisso levou coisa de uma semana para esse dinheiro ser liberado. Mas aí teve um porém, nessa uma semana a gente já tinha surtado, entrado em desespero, porque foi o que meu marido falou, uma coisa é você estar num país longe de casa, longe de tudo, sozinho, outra coisa é você estar nesse país com toda a sua família, com filhos, com... Gente, a gente não tinha dinheiro pra nada, eu acho que eu tinha assim, em torno de R$ 200 na minha conta, que era a minha conta, e a conta nossa, que é a conta de pagar as dívidas, coisas aqui no país, estava bloqueado. E aí o Felipe, entrando em contato com o banco falou assim, olha, a gente está analisando toda a sua documentação, porém sua conta vai ficar bloqueada e você só vai poder movimentar essa conta dia 2 de fevereiro. Cara, isso aconteceu assim, em outubro. E imagina você ter que ficar até dia 2 de fevereiro com a sua... Eu falei, cara, a gente não tem dinheiro nem pra voltar pro Brasil, se a gente... Sabe, assim... Eu sei que me deu um desespero tão grande, assim, eu só chorava, sabe? Chorava, orava. E teve um dia que o Felipe foi trabalhar e eu peguei... E eu sou muito de oração, sabe? De conexão, eu adoro meditar, então eu fecho os meus olhos, eu paro, o mundo para lá fora e eu fico só eu e a minha mente, os meus pensamentos e Deus. E nesse dia eu falei, Deus, fala comigo. Porque Deus disse, né, em palavras, em mensagens, através de pessoas, de que a gente viria, que tinha um propósito pra gente, que eu acredito muito nisso, sabe? De que a gente não veio ao mundo ao passeio. Quem me segue aqui no YouTube sabe disso, porque eu falo isso o tempo todo. E aí veio na minha mente, assim, de que era só pra gente descansar a nossa mente, e que o meu marido tinha que
começar a agradecer mais por tudo que a gente estava vivendo aqui. Aí eu vou contar pra vocês o porquê que essa mensagem veio, né? Eu não sei, assim, eu acredito muito que é algo de Deus, ou você pode, coisa da sua cabeça, que seja, mas eu vou contar como desenrolou toda essa história. E aí eu meditando, orando, e à noite, quando o Felipe chegou, eu peguei e falei pra ele, falei, olha, amor, hoje eu tava meditando ali, minha mente totalmente voltada, né, com o espiritual, e veio uma mensagem de Deus assim na minha mente que era para você agradecer, que a única coisa que você tinha que fazer era agradecer por tudo. E ele falou, agradecer com tudo isso que está acontecendo, como que eu vou agradecer? Não sei o que. Eu falei, não, é só pra gente agradecer, você só tem que agradecer, agradece por tudo, agradece pela oportunidade de estar aqui, agradece pela oportunidade das crianças estudarem numa escola internacional, agradece por esse intercâmbio que a gente está vivendo aqui, agradece pelas pessoas que Deus tem colocado na nossa vida, pela experiência de vida, por poder viver num país maravilhoso como é Singapura. Somente agradecer. Ele fala, agradece. Quanto mais você agradece, mais a graça desce. E aí ele relutando, lógico, ele estava com a cabeça fervendo, era coisa de madrugada, que a gente tinha que esperar até madrugada para ligar no Brasil, porque era o horário com o banco e tudo estava funcionando lá. E aí eu segurei a mão dele e eu só falei pra ele, falei assim, então só fecha seus olhos, e aí eu vou agradecer e você só volta a sua mente, tenta ouvir e processar tudo que eu tô falando. Aí eu fui agradecendo a Deus por tudo, tentando entender o propósito desse desafio que a gente estava vivendo, qual o sentido de tudo isso, o que Deus queria mostrar pra gente através dessa situação, o que nós poderíamos fazer para que essa situação fosse solucionada. E eu segurei a mão dele e ele concordou, segurou a minha mão e a gente fez essa prece. E aí, gente, foi incrível. Aí, só que assim, uma semana antes eu tinha conhecido eu fui na reunião da escola das crianças, eu tinha conhecido uma pessoa incrível, assim, uma mulher maravilhosa, sabe? E ela virou pra mim e falou assim, Lu, você não quer ir no café com a gente? A gente faz um café uma vez por semana, você vai conhecer outras mulheres, né? Você tá recém-chegada aqui, que eu contei pra ela, a gente foi tomar uma água, assim, e eu fui falando, conversando com ela. E aí ela pegou e me convidou, e eu super aceitei, fui tomar esse café com elas. E aí quando eu cheguei lá, gente, eu nem imaginava, era uma reunião de mulheres evangélicas. E aí e engraçado que a palavra, e nisso na noite anterior, eu tinha feito toda aquela meditação com o Felipe e tal, de manhã eu fui tomar um café com as meninas, me arrumei, gravei um vídeo falando que estava indo tomar um café com umas amigas e conheci mulheres assim, cara, que mulheres, gente, que é aquele lugar, que são aquelas mulheres aqui em Singapura, coisa que eu nunca imaginei que eu fosse encontrar em Singapura, um grupo de mulheres totalmente religiosas, mulheres de fé, mulheres poderosas. E aí a palavra falava exatamente sobre resiliência, sabe? Sobre acreditar e descansar, é somente entrega, sabe? E aí às vezes eu fico pensando, ai, mas será que é isso mesmo? Será que é isso que Deus quer falar comigo? Poxa, eu nem tô indo na igreja e tal, mas eu tenho minha conexão com Deus e eu tenho essa minha força, sabe? Essa fé que vem de dentro de mim, que não tem explicação, só vem, sabe? E aí a palavra foi exatamente sobre isso e eu me emocionei muito. Aí as mulheres estavam pedindo oração. Ai, gente, esqueci de falar o detalhe mais importante. Aí eu tava indo pro café e no caminho eu recebo uma mensagem do Felipe falando pra mim, Lu, você não vai acreditar, o dinheiro foi liberado, a minha conta foi liberada. E eu, meu Deus, como? Porque eles tinham dito que a conta só seria liberada dia 2 de fevereiro. Eu falei, nossa, como que isso aconteceu? Só aconteceu. Eu falei, Felipe, tem a ver com o que a gente fez ontem, né, que a gente agradeceu a Deus e Deus só falou que era pra gente agradecer que as coisas iriam acontecer, que a gente precisava abrir mais o nosso coração e acreditar mais em Deus. Aí ele deu uma risada, falou, não sei, mas liberou. Aí eu fiquei super feliz e fui pro café. E nisso eu cheguei no café, eu falei, na hora dela, que elas estavam pedindo se alguém queria pedir oração, eu falei, eu não queria pedir, eu queria agradecer. E aí eu falei pra elas o que tinha acontecido na noite anterior, de tudo que tinha acontecido naquela semana, todo do dinheiro, e que na oração eu senti no meu coração que Deus pedia pra gente agradecer, principalmente o Felipe. E aí eu fiz a oração e quando foi de manhã, eu indo pro café, a conta foi milagrosamente desbloqueada e o que iria acontecer há 2 meses aconteceu em coisa de horas. Gente, pode ter sido coincidência? Pra mim não foi, pra mim foi um milagre. Aí a pergunta fica, o que vocês acham? Pra mim foi um milagre. Eu vou fazer o outro vídeo contando
o restante da história. Vamos lá. Esse aqui vai se encerrar, vou esperar encerrar esse vídeo e já vou gravar o outro. Então, serão 2 vídeos. Vai no outro vídeo para ouvir o desvendar, porque